Boa noite, queridos irmãos. Aqui quem fala é o pastor Hélio Piovesan. Hoje é dia 19/5 e agora são 8 horas da noite. 19/5 de 2023, tá bom? Se você chegou aqui através do nosso canal no YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica, amamos a Cristo, né? Buscamos a Deus e nós gostamos muito de estudar a Bíblia. Então, você é nosso convidado, fique à vontade em participar. Sempre que você quiser, você pode nos procurar no canal do YouTube, entre em contato conosco. Temos também um Facebook e temos também o Instagram, tá bom? Nós temos um site também que, por enquanto, por um problema técnico, está fora do ar. Porém, assim que ele entrar de novo no ar, você pode acessar www.igrejadeinterlagos.com.br e lá você vai nos encontrar lá, tá bom? Fique à vontade. Bom, nós estamos no terceiro estudo a respeito da personalidade de Jesus Cristo. Nós estamos aqui estudando para entender quem é Jesus Cristo, né? E tirar algumas dúvidas, porque como nós estamos muito distante da época do nascimento de Cristo, 2000 anos e tanto, nós estamos muito distantes, né? Imagina, 2000 anos atrás. É tempo para chuchu. Já se passaram muitas coisas. O pensamento humano, ele evoluiu bastante, né? Hoje nós temos uma tecnologia, temos a eletricidade, temos avião, temos telefone celular, temos tanta coisa, né? E sempre fica, né? As pessoas sempre ficam com um pouco de dúvida, né, a respeito da existência de Cristo, do evento o qual Jesus Cristo morreu na cruz, por um motivo bastante interessante, bastante importante, que é a nossa salvação. Então, como isso está muito distante no sentido de tempo, né? Passaram-se 2000 anos, não é uma coisa de 100 anos atrás, como, por exemplo, a descoberta do Brasil, ou, sei lá, alguma coisa, o tempo da imigração lá no final do século XIX. Não, são 2000 anos, é muito tempo. Então, sempre ficam com essa sensação, né, de que será que realmente Jesus Cristo existiu? E fica aí essa dúvida, né? E como se passou muito tempo, e nós tivemos uma influência muito grande da Igreja Católica, né? À medida que o tempo foi passando, a Igreja Católica, ela foi crescendo, ela foi se fortificando, e ela foi se desvirtuando ao longo do tempo, e assim, né, aconteceram muitas coisas, e aí a nossa cabeça fica confusa, né? Nossa cabeça fica confusa. Então, para tirar esse tipo de dúvida, eu estou fazendo essa série de palestras aqui na Escola do Alicerce Bíblico, para que você não fique com dúvidas. E que você tendo a fé cristã, você sendo uma pessoa da fé cristã, que ama a Cristo, que ama a igreja, que você tenha argumentação boa para defender a sua fé, né? Para propagar a sua fé. É por isso que eu estou aqui fazendo essa série. Nós já estamos no terceiro, hoje essa é a terceira, e eu vou ficar aqui várias semanas falando sobre esse assunto, né? E para a gente poder entender. Então a pergunta é: quem é Jesus Cristo, né? Quem é esta pessoa que lá atrás, há 2000 anos aproximadamente, resolveu dar a sua vida em favor do homem? Eu não vou discutir aqui hoje, nesse momento, nessa palestra, o que levou Jesus Cristo para a cruz. O porquê que ele foi para a cruz. Eu não vou fazer essa discussão aqui hoje.
Eu vou discutir a pessoa. Quem é Cristo? Ele realmente existiu? O que aconteceu? Né? Agora, o porquê da morte de Cristo na cruz, né? E depois da sua ressurreição, né? A gente vai estudar isso num outro momento. Tá bom? Aliás, eu tenho vários estudos lá no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, Igreja de Interlagos, no canal do YouTube, você vai encontrar palestras minhas sobre, né, o porquê que Jesus subiu, por que ele quis subir na cruz. É engraçado fazer essa afirmação, né? Ele quis subir na cruz. Né? Jesus não é um coitadinho, como algumas igrejas fazem ele parecer. O menino Jesus, né? Você já ouviu essa afirmação? O menino Jesus, como se fosse um coitadinho. Jesus Cristo teve controle total e absoluto de tudo o que aconteceu na sua vida. Jesus Cristo teve controle absoluto do que aconteceu. Ele falou: eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la de volta. Palavras de Jesus. O que significa isso? Significa que ele tinha total controle, absoluto controle. E ele foi na cruz porque ele tinha um propósito, ele queria ir para a cruz. Né? Isso foi um desejo dele. E é meio esquisito isso, né? Poxa, como é que um cara... Para quem assistiu aquele filme lá do Mel Gibson, lá, né, A Paixão de Cristo, você vê a quantidade de sofrimento, né? Se a gente tem um vislumbre ali do sofrimento pelo qual ele sofreu, né? Ele passou até a chegada da morte na cruz. Né? Então, esse momento em que Jesus passou, ele teve controle total. Ele nunca perdeu. Muito pelo contrário. Ele foi lá para ganhar uma luta. A luta pela nossa vida. Né? Eu não gosto de falar alma, porque a ressurreição pressupõe... Tudo bem, filho? A ressurreição pressupõe todo o homem, né? O homem por completo. É o hélio inteiro que vai ressuscitar. Corpo, alma e espírito. Tudo isso que você está vendo aqui, agora, esse sujeito que você vai ressuscitar. É promessa de Cristo. Né? E ele nos promete a vida eterna. Bom, ele foi lá para a cruz porque ele queria salvar o homem, vencer uma batalha contra a morte. Né? A morte foi introduzida por causa da desobediência. Né? Ela foi introduzida lá no Éden. Né? Quando, lá em Gênesis capítulo 2, verso 17, né? Jeová fala assim para o homem: você não pode comer dessa árvore aqui, do meio do jardim aqui, ó, porque o dia que você comer dela, certamente morrerás. Até então, ele viveria eternamente. Ele foi lá, comeu, desobedeceu e ganhou por prêmio a morte. E Jesus subiu na cruz para vencer esta morte. Então, tá aí. Quem é esse Jesus? Né? É uma pergunta interessante. Jesus, ele se denominava filho do homem. Por quê? Ele se dizia filho do homem. Ele se dizia filho do homem porque a expressão filho do homem significa nascido do homem. Filho de Deus significa nascido de Deus. Percebe? Por isso que ele se denominava filho do homem. Jesus, ele nunca foi chamado de um filho de Deus. Se você lembrar lá em Jó, depois que você leia o primeiro capítulo de Jó, lá em Jó, ele diz assim que os filhos de Deus vieram para se encontrar com Jeová. Né? Entre eles estava Satanás. Né? Quer ver? Vou mostrar aqui para você. Jó capítulo 1.
só um minutinho que eu tenho que esquentar a turbina aqui para me lembrar tudo que eu tenho que fazer. Pronto, tá aqui. Então ele fala assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante, tá vendo a palavra Senhor aqui, ó? A palavra Senhor é porque no grego, no hebraico, isso aqui significa Jeová, né? Ou Yahvé. Veio também Satanás entre eles. Olha só. Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jeová. E veio também Satanás entre eles. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Né? Então tá aí, só para você lembrar essa passagem. Né? Porém, no Novo Testamento, a gente vê que Jesus se torna o unigênito. Ele é o único filho. Ele, Jesus, é o único filho. Então, quando Jesus... quando alguém se refere a Jesus, não se refere a um dos filhos de Deus. Não. Se você for ver em todo o Novo Testamento, né, você vai perceber que Jesus é o Filho de Deus. Ele se torna unigênito, né? Depois da morte na cruz, ele se torna primogênito. Por que primogênito? Porque todo aquele que nele crer se torna filho também. Mas isso é discussão para outra coisa, pois, né? Eu tenho aqui também um outro fato interessante. Jesus tinha um relacionamento com o Pai de uma maneira muito peculiar. Jesus se relacionava com o Pai de uma maneira única, de um jeito único. Né? Então Jesus falava assim: eu e meu Pai somos um. Tem um momento que ele fala lá para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Né? Tudo que eu faço por causa do Pai. Percebe? Eles têm um relacionamento tão íntimo, tão profundo, que Jesus, meu amigo, reflete completamente a natureza do Pai. E você vai ver nos evangelhos assim, todo o tempo Jesus falando. Ele e o Pai, ele e o Pai. Jesus se relaciona com o Pai de uma maneira tão fantástica, né, que eles se confundem no bom sentido. Quem vê a mim vê o Pai. Quer ver? João capítulo 14. Está lá, vou mostrar para você. João capítulo 14. Ele fala muito disso, né? Então ele fala assim... Olha aqui, ó. Só um pouquinho. Olha lá, ele fala, disse-lhe Jesus, Não, antes disso. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E é interessante essa pergunta. Por que é interessante essa pergunta? Porque Filipe era judeu. Ele tinha acesso à sinagoga. Ele tinha acesso ao sacerdote. Mas para Jesus, Filipe ficou tão assim, tão chocado com as palavras de Cristo, né? Filipe ficou tão chocado, tão impressionado, que provavelmente, isso não está na Bíblia, mas provavelmente Filipe pensou assim, meu Deus, será que eu conheço o Deus correto?
Será que Jesus tem algo diferente para mostrar de Deus? Então Filipe ficou numa bela de uma confusão. Hein? Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E assim vai. Você percebe como Jesus trata o Pai? Não existia esse relacionamento pai e filho no Velho Testamento com os profetas. Jesus traz uma nova maneira, um novo jeito de se relacionar com Deus, que até então não existia. Não é interessante isso? Desculpa, irmãos, eu acho isso fantástico. Né? Eu acho isso incrível. E a todo o tempo que Jesus estava ali com os apóstolos, todo o tempo, ele colocava o Pai na frente. Né? Todo o tempo. Eu lembro também daquela passagem de João, capítulo, eu acho que é 8 ou 4. Peraí, só um minutinho aqui. É da mulher samaritana, né? Ele fala assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. O Pai. Não está falando de Jeová, está falando do Pai. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, é um texto complicado esse aqui. Né? E Jesus ainda fala antes, né? Ele falou assim, aqui no 21, ó, ele fala assim, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Jesus estava falando de um Deus lá do Velho Testamento, que Jesus falou assim, olha, vocês não sabem quem é o Deus que vocês adoram. Aí ele fala assim, nós adoramos o que sabemos. E aí Jesus fala do Pai, né? Apresenta a ela o Pai. Esse é o Cristo. Mas vamos voltar aqui, vamos voltar ao tema central. Né? Bom, muita gente, muitas pessoas que talvez não tenham não tenha lido a Bíblia, não tenha criado um coração de admiração por Cristo, né? A admiração, ela tem que acontecer. Nós, quando olhamos para Cristo, nós precisamos admirá-lo. Nós precisamos olhar para Jesus e admirá-lo. Se você não tem essa admiração, embora creia, embora eu acho que se você veio até aqui e tal, crê em Jesus, tal, não sei qual que é a sua vida, como é a sua vida espiritual, mas eu quero dizer uma coisa para você, que é o seguinte: Jesus, ele é uma pessoa que tem uma apresentação, ele apresenta o Pai de uma maneira inconfundível. Né? É uma maneira inconfundível.
Jesus sabia quem ele era. Ele tinha entendimento completo, como eu falei no começo para você. Jesus tinha o controle absoluto sobre tudo o que estava acontecendo com ele. Não tinha uma vírgula que Jesus não tivesse controle. Né? Jesus teve o controle absoluto. Ele falou: eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la. E ele sabia muito bem o que ele era, quem ele era. Mas vamos dizer assim, essa distância que existe entre nós, a nossa data e a data de Cristo, esses 2000 anos, muita gente pensa que Jesus é um personagem inventado, para que as pessoas, sei lá, talvez fossem melhorar a sua vida social, coisas desse tipo. Né? Não, vamos prender as pessoas num pensamento religioso, porque assim elas não vão fazer barbaridade e tal. Mas não, não é isso. Jesus é um personagem verdadeiro. Né? Ele existiu, foi relatado isso, está relatado em livros da história. Flávio Joséfo foi um historiador judeu do século II depois de Cristo, 2 ou 3 depois de Cristo. Ele relatou a existência de Cristo. Muitas pessoas viram, conviveram com ele. Jesus Cristo foi escrito. Né? Pessoas que estiveram com ele, escreveram coisas que ele disse. Né? Então, não há essa dúvida da existência. O problema pode até ser a dúvida no aspecto espiritual, mas no aspecto físico da existência, isso aí. Você pode ter dúvida se Jesus até ressuscitou, mas a existência de Cristo foi relatada na história, então não tem dúvida sobre isso. Né? E mesmo porque minha garganta está muito ruim, não sei se vocês estão percebendo, né? Eu tô bem. Para quem não sabe, eu sou professor, né? E eu dou aula e hoje eu não dei aula, eu dei aula ontem e são muitas aulas. Eu uso muito a garganta, então hoje minha garganta está bem machucada, né? Mas Jesus Cristo é um personagem que mudou o curso da história. Né? Tanto é que nós medimos a nossa data, a nossa existência. Né? Nós estamos em 2023, anos depois da morte de Cristo na cruz. Né? Eles chamam de Anno Domini, que é ano do Senhor. Né? Desenvolveu-se em toda a Europa. Né? Em toda a Europa, o cristianismo foi desenvolvido a partir das viagens de Paulo. Paulo foi uma pessoa que no começo ele perseguia cristãos, porque ele achava que aquilo era um absurdo. Mas no dia que ele teve um encontro com Cristo, um encontro muito importante, tem até uma figura que o pessoal usa, né? Que Paulo caiu do cavalo cego, né? Isso não é verdade. Paulo ficou cego porque ele viu uma luz muito brilhante e tal, ficou 3 dias cego. A história do cavalo, ninguém sabe se é verdade, mas a gente brinca. Depois desse dia que Paulo se converteu, que entendeu quem era Cristo, Paulo, ele saiu da sua casa, ali da sua região, e fez 3 viagens missionárias. Ele gastou a vida dele levando o evangelho, levando a cultura de Cristo, o entendimento de quem era Cristo, ali na Grécia, na Turquia, ali na Europa. Paulo foi um pregador, abriu igrejas, e o pensamento cristão, ele se propaga por causa disso. Né? Mas voltando a Cristo, Jesus sabia quem ele era.
ele dá dicas, ele fala, eu sei quem eu sou, praticamente. Ele estudou as Escrituras, ele sabia que, no seu íntimo, que ele era o Cristo. Aos 12 anos, ele declarou, lá em Lucas 2,49, que estava ali para tratar negócios do pai dele. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ele fala assim, ó, Lucas 2,49. Um garoto, hein? Jesus tinha 12 anos aqui. E ele lhes disse: por que é que me procurais? Não, me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Gente, isso aqui foram os pais de Jesus, né? O José e a Maria, que foram atrás dele, porque ele tinha desaparecido lá num determinado momento e tal. E Jesus foi lá e falou assim: escuta, vocês já estão sabendo que eu estou aqui para tratar dos negócios do meu pai. Ele está falando do Pai Celestial. Então Jesus sabia quem ele era. Ele fez essa declaração. Quando ele já estava adulto, vou deixar aqui na tela, daqui a pouco eu volto. Quando ele estava adulto, ele declarou que ele teria que realizar as obras do Pai. Então, só para você ver, João 9,4. João 9, verso 4. Aqui, ó. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Ele sabia quem ele era. Enquanto é dia, a noite vem. Esse dia e noite aqui, lógico, é no sentido figurado. Quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, vai ter um determinado momento que ninguém vai poder pregar o evangelho. Eu não vou poder fazer isso. 10:25. Quer ver? João 10:25. Ele fala assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, estas testificam de mim. E depois, se você quiser continuar lendo, ó, vou deixar registrado aqui para você. João 10:32, João 10:37 e 38, João 14:10 e 11. Tem um fato que ocorreu na vida de Cristo, que foi a tentação. Jesus foi tentado no deserto. Mateus 4 e Lucas 4. Vamos lá para Lucas 4. Jesus aqui, verso 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminados eles, teve fome. Você imagina, 40 dias o diabo atrapalhando a vida de Cristo. 40 dias sem comer. Né? Aí o diabo chega para ele e fala assim: tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Lógico que isso aqui é figurado, né? O diabo com certeza não falou só isso. Falou: você está com fome, meu. Você tem todo esse poder, você sabe quem você é. Enche a sua barriga aí, velho. E o diabo atesta, né? Se tu és o filho de Deus, olha aqui, ó. Palavras do diabo. Se tu és o filho de Deus, né? Aí mais para frente. Ou seja, toda essa discussão que ele tem com o diabo aqui, Jesus e o diabo, é para convencer a Jesus a voltar atrás. Né? Então tem Jesus respondendo, né? Verso 4, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus, ele não queria usar o poder que ele tinha. Não sei se você percebe. Continuando, vamos ler todo esse texto aqui, a gente já conversa. E o diabo, levando no alto do monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás,
de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só ele servirás. E aí levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Eu não sei se você percebe que nesse texto Jesus não quer usar o poder. O diabo está ali fustigando Jesus para ele usar um poder, e presumivelmente ele tem. E ele fala: não quero esse poder. Percebe? Isso tem que ser estudado, hein? Você tem que estudar isso aí. Jesus não queria aquele poder, o qual Satanás estava dizendo que ele tinha. Né? Vou voltar aqui no texto para você ver. Olha lá, Jesus falando assim: eu não quero usar esse poder. Se tu és o filho, diz a esta pedra que se transforma em pão. Jesus, você tem poder para transformar essa pedra em pão. Faz isso. Jesus falou: não quero. Aí ele fala assim: olha, joga daqui para baixo, que porque você é quem você é, os teus anjos virão aqui para te cuidar. Percebe? Tem um lance aí nesse negócio, né? Fala a verdade. Tem um lance aí. Tem um negócio aí. Esse sujeito, Jesus, é um sujeito que tinha na sua cabeça um plano muito importante. Um plano para mudar, né, o curso da natureza do Velho Testamento, que é a morte. Qual é a natureza do Velho Testamento? É a morte. Você tem que morrer. Você não consegue cumprir a lei. Você não consegue ficar íntegro, como disse. Você não consegue cumprir aquela lei que está no Velho Testamento. Ou seja, o propósito daquilo que está na lei é a morte. Esse é o propósito. E Jesus, ele falou assim: não, eu não tenho nada com isso. Meu negócio é a vida. Eu vim aqui para que tenham vida e a tenham com abundância. O negócio de Cristo não é a morte, é a vida. Por isso que ele promete ressuscitar. Percebe? A ressurreição. Jesus ressuscitou. Ele voltou à vida no mesmo corpo, só que de uma maneira diferente, sem a interferência do tempo, do envelhecimento, do mundo. A gente chama isso de corpo glorificado, mas é o corpo, é o mesmo corpo. É muito legal isso aí, é muito interessante. Eu fico admirado quando eu leio a Bíblia e eu fico pensando: puxa vida, como Jesus foi amoroso comigo, né? Eu sou um cara tão ruim, eu sou uma pessoa tão deplorável, sou uma pessoa tão péssima. Eu sou um sujeito que não valeria a pena morrer por mim, mas ele morreu. Ele morreu por mim, para que eu tivesse vida, e vida em abundância. Lembra, Pedro quis até demover de Jesus o sentimento de que ele ia morrer. Não, Senhor, não vai te acontecer nada. Ele: sai de mim, Satanás, sai de perto de mim. Percebe? Jesus, Jesus estava tão claro para ele, tão assim, fortemente claro, que só ouvir de Pedro,
Não vai te acontecer nada, Jesus. Não. Sai de perto de mim. Isso é tentação. Eu quero ir para a cruz e eu vou para a cruz. E ele foi. Jesus pressiona Pedro a revelar quem ele era. Mateus 16. Vamos lá em Mateus 16. Vamos lá. Então Jesus sabia muito bem quem ele era. Mateus 16, 15 a 17. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pai. Jesus sabia quem ele era, mas ele sabia mesmo, quer ver? Em Mateus 26, quando ele está lá no concílio lá que estava julgando Jesus, né? 26, 63 a 65. Vamos ver lá. Ele fala assim, Jesus, porém, guardava silêncio, né? E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder, e vindo sobre ele as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Então tá aí. Jesus sabia quem era. Sabia muito bem. Jesus conhecia o propósito, ele tinha um plano arquitetado antecipadamente. Um plano tão infalível, tão incrível, ninguém sabia, só ele e o Pai. É muito louco isso, né? Fala a verdade. Eu acho esse plano de Cristo de ir para a cruz uma coisa surreal, uma coisa maluca, que é o que, na realidade, nos faz ser filhos de Deus. Quando você crê em Cristo, você o aceita, você sai da condição de condenado à morte e passa para a condição de herdeiro do reino de Deus. Mas vamos a algumas afirmações de Cristo. Tem algumas afirmações que são bombásticas, né? São tremendas. João 5,17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Outra afirmação, João 16, 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o meu Pai. Outra afirmação, João 20, 21. O Pai me enviou. O Pai me enviou. Percebe que a vinda de Cristo naquele momento da história não foi uma coincidência. Não tem coincidência nenhuma nessa história. Jesus veio no momento em que ele quis vir. Ele decidiu, ele tomou a decisão. Não é uma coincidência. Quando chegar naquele dia, nasce uma pessoa que não sei o que, e de repente... Não, Jesus falou assim, agora, vou agora. Esse é o momento.
Ele tomou a decisão. Funciona assim. Nós vamos ter uma oportunidade mais para frente de falarmos sobre a motivação. E o que eu estou querendo discutir aqui é deixar para você o entendimento de que Jesus tinha absoluto controle. Você quer ver? Jesus tinha uma comunhão profunda com o Pai. Mateus 11, 27. Quer ver? Vamos lá. Mateus 11. Ele fala assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que coisa louca isso. O sujeito para fazer uma afirmação dessa não é qualquer um. Olha a implicação, olha a seriedade do que está escrito aqui. Todas as coisas foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Está aqui. Olha só a importância. João 17, 25. Vamos lá. Olha que bacana isso aqui. Jesus fazendo aquela oração, né? Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Barbaridade. João 14, de 9 a 11, a gente já leu da essência. Quem é Jesus? Vamos ver Mateus 18, 20. Tá aqui, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus é onipresente. Poder para perdoar pecados. Essa daqui é tremenda. Jesus tem poder para perdoar pecados. Olha que interessante. Marcos 2. Aliás, esse é um dos meus textos favoritos, né? Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo se aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Imagina a cena, velho. Imagina a cena. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Barbaridade. Barbaridade. Falou isso para o paralítico. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, aí ele se vira para o paralítico e te diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. É show de bola isso aqui. Fala a verdade, velho.
É muito louco. Uma vez eu preguei aqui, né? Eu estava pregando sobre corpo, alma e espírito, falando sobre a vida, sobre a morte e tal. Para Jesus, queridos, pensa o seguinte: Jesus, ele não está preocupado com, estou dizendo naquele momento, né? Jesus não tinha a preocupação com a doença física das pessoas. A preocupação dele não era essa. A preocupação de Cristo era a doença na alma, que as pessoas tinham, que se chama pecado. Jesus, ele veio para curar doenças da alma, do pecado que nós temos em nós. Olha, para Jesus curar um cego, fazer o sujeito ver, o surdo, fazer o sujeito ouvir, você vê um morto, ele ressuscita, tem vários mortos que Jesus ressuscitou, tem uma mulher que tinha uma doença, um fluxo de sangue, a mulher foi lá, Jesus está nem aí. Ele queria tratar a doença da alma. Para Jesus é fácil. Tirar uma doença de alguém para Jesus é simples. Ele não fazia esforço nenhum, irmãos. Qual é o esforço que ele fez agora para curar o paralítico? A preocupação primeira dele: filho, perdoados estão os teus pecados. Curar a alma, o interior. Levar a pessoa a um encontro com Deus, o Deus verdadeiro Pai. Essa é a preocupação de Cristo. Curar para Jesus, coisa mais fácil que tinha. O sujeito estava cego, foi lá, fez um barrinho lá, não sei o quê, pôs no olho do cara, prum, o cara saiu vendo. O outro estava lá com lepra, que tal não sei o quê, foi lá, puf, acabou a lepra. O outro estava lá coxo, numa maca, sei lá o quê, numa padiola. Jesus foi lá e puf! Mas o que Jesus queria é que essas pessoas, elas o reconhecessem, que elas precisavam curar a sua alma, ser curadas do pecado e entrarem para a vida eterna. Jesus queria levar todos para a vida eterna com o Pai. Essa é a angústia de Cristo. A angústia de Cristo é fazer com que as pessoas creiam nele. Ser curado é simples. Sabe por que ser curado é simples? Porque ele tem controle sobre a natureza, sobre tudo. Ele mesmo falou assim: meu Pai me deu poder sobre todas as coisas. Mas tem uma coisa que Jesus não tem poder, é sobre a tua decisão. Jesus não consegue fazer você crer se você não quiser. Esse poder ele não tem. Mas ele te dá o poder se você crer. Percebe? Essa é a angústia de Cristo. A angústia de Jesus, o tempo inteiro, era fazer coisas que você pudesse olhar para ele e falar: eu preciso desse sujeito. Eu preciso desse cara. Percebe? Olha que interessante isso. Fala a verdade. Jesus não pode transformar o Hélio numa marionete. Não, Hélio, eu quero que você creia em mim, vai lá e puf, faz uma coisa na minha mente. Ele não quer fazer isso. Ele quer que a sua decisão seja genuína, seja que você deseje, que você queira. Minha filha. Percebe? Eu vou encerrar por aqui. Eu tenho mais coisa, tenho um monte de coisa para falar para vocês. Ó. Tá aqui, ó. Só falei a primeira parte aqui. Nós vamos continuar depois. Quero encerrar agora. Né? Jesus tinha poder para ressuscitar mortos.
Você pode ler lá depois, se você quiser, anota aí. João 6:39, 40 e 54. João 11:25 e João 10:17 e 18. Jesus era juiz e árbitro do homem. Então, anota aí. João 5:22 e Mateus 25:31 a 46. Jesus exigia coisas que somente Deus poderia exigir. Mateus 10:37, Lucas 14, de 25 a 33. Depois você lê. Aí você vai entender, continuar entendendo sobre esse assunto. Uma bênção isso, fala a verdade, irmãos. Hã? Maravilha, é gostoso demais. Quando a gente começa a estudar a obra de Cristo, você fala, meu Jesus, que coisa fabulosa, que coisa maravilhosa. Jesus tinha uma preocupação tão gigantesca com o nosso futuro, a nossa morte. Jesus quis destruir a morte, e ele conseguiu destruir a morte. Numa das minhas pregações, aí você vai encontrar. A motivação de Cristo é que o homem não tinha condições de cumprir a lei. Ele foi lá e cumpriu a lei e foi morto. Por quê? Quem não cumpre a lei tem que ser morto. Agora, como Jesus cumpriu toda a lei, como é que ele foi morto? Jesus não podia ter morrido. Mas eles foram lá e mataram. Quando Jesus morre sem pecado, sem motivação, ele vai lá e derruba a lei do Velho Testamento. Aí Jesus vai para a morte. Quando Jesus chega lá na morte, a morte fala assim, cadê o seu bilhete? Cadê o seu pecado? Aí Jesus fala, não tem pecado. Aí a morte falou assim, então vai embora daqui, que aqui você não pode ficar. E aí ele teve que ressuscitar. Percebe? Agora nós que cremos em Cristo, nós que amamos a Cristo, nós que aceitamos a Cristo, nós recebemos por herança. Essa é a questão. Ele nos faz herdeiros, igualzinho à herança, à situação dele como herdeiro. Jesus é herdeiro de Deus, ele herda, ele recebe de Deus. E quando nós cremos, nós também fazemos parte na herança de Cristo. A gente pode discutir isso mais para frente, numa outra ocasião, a gente fala sobre herança. Mas eu preciso terminar agora, porque minha voz está muito ruim, minha garganta está doendo muito, tá bom? Então, eu quero fazer uma pequena oração com você, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema, tá? Não importa se esse vídeo foi gravado há 1 ano, 10 anos, 20 anos atrás, não interessa. Nós vamos orar, e essa oração vai valer, porque você vai crer. Fecha seus olhos. Jesus, nosso amado Deus, nosso amado e querido Jesus, aquele que foi para a cruz, que morreu injustamente, e por causa desta injustiça, ele ressuscitou. Ele voltou à vida, porque não tinha pecado. Jesus voltou. E nós cremos em Cristo. Nós cremos neste Senhor maravilhoso. Portanto, nós também somos herdeiros da sua vida eterna. Então, Senhor Jesus, abençoa agora aqueles que ouviram essa mensagem. Abençoa aqueles que, por causa desta mensagem, se decidiram te adorar. Eu peço, Senhor, que nos livre de todo o mal. Fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.